Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Estamos aqui para comentar mais uma lição. Hoje a lição de número 9 da nossa revista CPAD traz como título Promessa para os Pais e Filhos. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Mário Gomes, sirvo aqui a nossa igreja como presbítero. O título Promessa para Pais e Filhos. O nosso textuário traz aí o versículo de Efésios 6, no verso 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Maravilha! A nossa verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Pois bem, meus irmãos, desafio e responsabilidade. Essa é a função nossa, responsabilidade. Né? Um desafio muito grande para cuidar de filho. Se você tem filho, me diga aí nos comentários, você tem filho? Quantos filhos tem? Então, é um grande desafio cuidar de filhos. Eu tenho filhos e sei como é desafiante, desafiador. Sei como é desafiador cuidar de filho, educar filho, dar bom exemplo, bom testemunho. Nós, como pais, nós temos que dar bons exemplos. Não é só, como diz o ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Negativo. Esse não é o ensinamento de Jesus. Nossa introdução que diz, nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. E eu confesso para você que é muito desafiador e eu posso falar isso porque para mim foi um grande desafio e tem sido um grande desafio. Porque eu tenho Guilherme com 20, Isaac faz 18 agora e a Graziela com 12 anos. E foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, não é fácil. Confesso para você que não é fácil. Não é fácil e eu sinto isso na pele, que não é fácil. Contudo, a palavra de Deus nos supre de preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir. Relacionamento entre pais e filhos. Pois bem, irmãos, essa foi a nossa introdução. Vamos logo para o primeiro tópico, que traz como título o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A leitura bíblica em classe, ela apresenta o texto bíblico do Salmo 127, no versículo 3, dizendo aqui que os filhos são herança do Senhor e galardão, que é o Salmo 127. Também no verso 4, é interessante dizer que os filhos são como flechas de um valente. Flechas de um valente. Ou seja, são úteis e importantes para nós e para a sociedade. Se comparado com flechas, meus irmãos, isso nos arremete a maior responsabilidade sobre eles. Porque imagine uma flecha na mão do valente ou na mão daquele guerreiro que usava as flechas na época dos reis, onde é eles que apontavam a flecha. Eles estavam com o arco na mão e a flecha, e eles que apontavam aonde eles queriam acertar. Portanto, é responsabilidade total, nós como pais direcionarmos nossos filhos. Não é fácil? Não é, nunca foi e nunca será. Ainda mais agora, no mundo em que nós vivemos, onde a nossa sociedade ela nos oprime a viver uma vida conforme eles determinam que está certo. Um politicamente correto, e por aí vai. E a gente fica aqui se desviando de um lado do outro, tentando aplicar as Sagradas Escrituras na forma de criar nossos filhos. Muitas vezes não somos entendidos e é complicado em meio a tantas leis, em meio a essa nova forma da política que vem cada dia mais mudando a forma de criar os filhos. O conceito entre pais e filho tem sido mudado e isso dificulta bastante, não é mesmo? Ainda, aqui nesse primeiro ponto, diz assim, estar
sobre a responsabilidade dos pais e a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada neste tempos difíceis. Então, é responsabilidade nossa, nós como cristãos, de direcionarmos eles, educarmos e principalmente a formação espiritual. É responsabilidade minha, eu tenho que mostrar para ele que nós somos diferentes, quem somos em meio à sociedade corrompida, né? O que a Bíblia tem para mim, para eles, o que a Bíblia tem para a família, o que o Senhor deixou ali escrito como promessa para a família. E, irmãos, não é fácil não. Dentre os pais contidos nas Escrituras, eu quero destacar dois exemplos, e um deles é o exemplo de Abraão, né, que é um dos pais, que é considerado nosso pai na fé. Ele confiou em Deus, Abraão confiou em Deus, que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Gênesis, no capítulo 18, verso 17 e o 19, o Senhor faz menção de Abraão, onde ele vai direcionar tanto a sua casa, o povo, quanto os seus filhos na presença do Senhor. Então deixe eu fazer a leitura deste versículo para a gente compreender bem o que eu quero dizer. Veja só. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido. Quem conhece? Deus. Eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos. Ele, Abraão, há de ordenar, dar ordem, ensinar e dar ordem a seus filhos. E a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então veja só, Deus está dando testemunho que conhece Abraão, sabe quem é Abraão e que Abraão vai instruir o seu filho, vai instruir a sua casa e a posteridade depois dele. E vai se cumprir tudo aquilo que está escrito sobre ele. E as promessas sobre Abraão, elas se cumpriram e Abraão instruiu muito bem, que o povo vem lembrando de Abraão e Abraão até hoje é considerado o nosso pai na fé. Por quê? Porque ele soube instruir este povo, soube instruir a sua casa para que não deixasse as promessas do Senhor cair por terra. Também eu tenho outro exemplo, e para mim é um grande exemplo, que é a vida de Jó, que é a pessoa de Jó. Jó é um homem extraordinário, e nós lemos logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo ali, Jó, no capítulo 1, o versículo 5, você vê Jó intercedendo pelos seus filhos. Diz que os filhos faziam muitas festas, e aí quando terminava aquele rodízio de festa, o que acontecia? Jó ia lá oferecer sacrifício, holocausto a Deus pelos seus filhos. Ele disse: porventura os meus filhos tiver pecado contra o Senhor. Então Jó já estava intercedendo por algo que ele nem sabia que aconteceu, que ele nem sabia se os filhos dele tivessem pecado, mas se por acaso eles tiverem feito algo que desagrada ao Senhor, eu já estou aqui oferecendo um sacrifício pelo pecado deles. Jó era o verdadeiro sacerdote do lar dele naquela época e intercedia pela sua família. Para mim, Jó é um grande exemplo de pai, né, de pai de família na Bíblia Sagrada. Ponto 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Nós temos aqui, o apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais, para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra, que é Efésios no capítulo 6, o verso 1 e 3. Pois bem, aqui Paulo está fazendo menção dos 10 mandamentos, ali de Êxodo capítulo 20, né, onde diz que os filhos que honrarem seus pais, eles terão uma longa vida, né? Então, estamos diante de uma promessa condicional, uma promessa condicional dirigida aos filhos. Qual é? A promessa de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, dos 10 mandamentos. Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, né, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Então é uma promessa condicional. Nós já vemos em lições anteriores a questão da promessa condicional e incondicional. Essa aqui, aos filhos, é uma promessa condicionada à honra
do pai e da mãe. Se você então quer ter uma vida longa, né, uma vida bem-sucedida, honre o seu pai, honre a sua mãe, que essa promessa vai se cumprir na sua vida, ok? Ponto 3, mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, que foi o anterior, tópico anterior, estes não devem provocar a ira dos filhos. Então o que nós temos aqui? Seus filhos devem honrar os seus pais, porque estão debaixo de uma promessa condicional para que sejam bem-sucedidos, para que tenham a sua vida prolongada. Aqui nós temos então bênção para os pais, que deve também honrar os filhos, ou seja, não provocar a ira dos filhos, que é o verso 4, do capítulo 6 de Efésios. Que tipo de provocação que Paulo está falando? Que tipo de provocação que os pais não devem provocar os seus filhos? E eu digo para você que esse versículo aqui ele pega muitos pais. Muitos pais, né, caem nesse versículo. E isso é uma realidade, porque eu particularmente me vejo apertado nesse versículo. Esse versículo ele me pega, ele me apanha. Então Paulo aqui, eu quero já entrar, fiz algumas anotações. Ele está falando de atitude dos pais, né, que pode gerar ressentimento para os filhos. E isso é uma realidade, o que tem de filho ressentido, né? Ressentimento, frustração, revolta. Então Paulo ele está aconselhando os pais a evitarem comportamentos aqui que podem prejudicar, né, que podem desmoralizar a autoridade do próprio pai, né, que é trazer a ira, acaba desmoralizando por alguma coisa. Quais são elas? Então, eu coloquei aqui algumas formas de provocações. Primeira provocação, e aqui o que eu estou dizendo, irmão, é coisa que eu estou incluso nisso aqui. Né? Algumas provocações que a gente faz, não é porque você quer provocar, não é isso. Não é porque você quer, deixa eu provocar meu filho, deixa eu irar meu filho. Não. São atitudes que nós como pais temos, nós temos até involuntariamente. Sem perceber, você comete esse tipo de provocação aos seus filhos. Então, involuntariamente, você acaba caindo neste versículo, onde Paulo está nos aconselhando. E veja só, a primeira coisa que eu coloquei é a exigência excessiva. Nós, como pais, exigimos, queremos perfeição, e isso acaba irando as crianças porque eles não conseguem dar perfeição, mas eu quero pegar essa criança e levar ela a um nível de adulto. Se nem nós, como adultos, nós não chegamos a uma perfeição. Então, cobrar mais do que eles são capazes de oferecer, de realizar, é o que nós fazemos. Eu digo isso porque eu faço, eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu tenho que me policiar o tempo inteiro, por causa de exigência excessiva. Então eu tenho que me policiar, e eu sei que tem mais gente assim como eu estou aqui nessa situação, caindo nesse versículo aqui. Então nós queremos que eles sejam perfeitos, como se nem nós somos perfeitos. Não podemos exigir algo que nem nós oferecemos. Se a criança derruba alguma coisa, quebra alguma coisa, muitos pais partem para cima, brigando e tal. Se fosse um de fora, não, fulano, pode deixar, deixa que eu limpo, tá tranquilo, tudo bem. Né? Mas como é um filho, parte para cima, briga, você não presta atenção, é um imprestável, é isso, é aquilo. Então, isso aí é provocar a ira nos filhos, e Paulo está dizendo, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Outra coisa, criticismo constante. Viu? O que é o criticismo constante que nós, como pais, ou muitos pais, acaba exercendo ou praticando? Esse criticismo, que é constante em muitos pais, meus irmãos, é aquele que nunca elogia e nunca reconhece um acerto. Ele nunca elogia, ele nunca reconhece um acerto. A única coisa que ele sabe fazer é apontar erro. Fica caçando ou esperando, né, na espreita a criança errar para poder apontar. Então, nós como pais precisamos tomar
muito, mas muito cuidado com isso. Falta de equilíbrio também gera ira nas crianças, nos nossos filhos, a falta de equilíbrio. Ser excessivamente severo, né, gerando insegurança nos filhos. E aí, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado. Então, a gente às vezes aplica os versículos em cima deles, mas esquecemos que na nossa parte tem muita coisa que nós fazemos e achamos que estamos corretos e estamos errados. Né? Comparações injustas. Quantas vezes a gente vê pais fazendo comparação com seus filhos, com outras pessoas, às vezes com animais. Isso é coisa horrível, né? Comparar o filho com outro, às vezes causando inveja, levando essa criança ou esse adolescente a uma baixa autoestima também. Por quê? Por causa da comparação, por causa dessa comparação injusta com alguém que não presta. Vai ficar igual fulano. Desse jeito aí, tu não presta, tu não vai dar em nada. Meu irmão, a autoestima dele vai lá para baixo. Então, isso nós temos que vigiar. Outra coisa, injustiça ou favoritismo. Ser injusto com um e favorecer demais o outro. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, né, que foram, por exemplo, Jacó tinha um favoritismo com José. Isso levou os outros irmãos a querer matar o irmão. Entendeu? Então, não pode ter esse favoritismo. Ser o queridinho, aí aquele lá é o queridinho, sempre provoca os outros e acaba criando confusão, sendo que esse gatilho está sendo por parte do pai por causa do favoritismo. Tratar um de maneira desigual, né, ou injusta. Isso cria ressentimento no outro irmão, no outro filho. Então Paulo, meus irmãos, ele enfatiza que em vez de provocar a ira, o que eu devo fazer? Os pais devem criar os filhos com amor, disciplina, mas disciplina equilibrada. Não é pegar um filho e matar ele de bater, isso não é disciplina, isso é espancar. Precisamos disciplina equilibrada, né? E também a orientação espiritual, que nós, como servo de Deus, somos responsáveis por a orientação espiritual. Então, isso que eu citei, tudo isso que eu citei, isso vai refletir o caráter de Deus, né, na disciplina dos seus filhos com amor. Né, com amor, com justiça, que nós podemos observar Hebreus, lá no capítulo 12, do versículo 6 até o 11. O Senhor está falando ali a respeito de disciplinar aquele que Ele ama. Amém? Depois confira lá ou pegue como referência Hebreus capítulo 12, versos 6 ao 11. Concluir essa leitura. É verdade que não é fácil criar filhos, os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver paciência e cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e disciplina aplicada com sabedoria proverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. O nosso comentarista aí é feliz nessas palavras. Crescer junto na fé em Cristo. Então, por isso os filhos são bênção para os pais, estes para os filhos. E nós temos Salmo 128 no versículo 3 e 4, que vai dizer: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim valorizamos a nossa família como um presente de Deus, ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que ele não se desvie. Aí nós temos Provérbios, capítulo de número 9, e o versículo 10 de Provérbios, que vai dizer, falando de temor do Senhor, né? Instruir eles no temor do Senhor. E Provérbios 9, 8 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E o conhecimento do santo, a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento é prudência. Então eu preciso instruir para que ele viva com sabedoria, não é? E adquira conhecimento para ser prudente no seu dia a dia. Então, mas aí o que é o temor do Senhor? Provérbios capítulo 8, verso 13. O que é o temor do Senhor? O próprio Salomão responde que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, consiste em aborrecer a soberba, aborrecer a ganância.
Aborrecer o mal, a soberba e a ganância, que é temor do Senhor. Então, se eu tenho que instruir, ensinar as crianças no temor do Senhor, eu devo ensinar a eles. E o que é o temor? É aborrecer o mal, soberba, ganância, essas coisas que afastam eles de Deus. Eu preciso instruir eles neste caminho. Amém? O tópico 2, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Meu querido, se você chegou até aqui, nos ajude neste canal, dê aquele joinha, né? Se inscreva no canal, compartilhe para alguém, mande para alguém, para que possa nos ajudar, né, também a levar esta palavra a mais pessoas. Vimos que os filhos têm a responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Acabamos de ver isso, a responsabilidade dos pais. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. E nós temos um texto aí de Deuteronômio no capítulo 6, onde Moisés escreve ali que os filhos devem ser instruídos. Né? Deuteronômio no capítulo 6, verso 4, veja só. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, essas palavras que hoje te ordeno tem que estar no meu coração. Então, eu preciso instruir os meus filhos para que esta palavra também entre no coração deles. Aí, olha só a instrução. Tu as inculcarás a teus filhos. Responsabilidade minha e sua. A vida espiritual deles, né? Emocional e social. Por quê? Porque eu vou instruir eles na palavra. Então, é responsabilidade minha. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontal aos teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua porta. Irmãos, veja que o Senhor está dando instrução, como nós devemos fazer, inculcar na criança mesmo a palavra, tem que explicar para eles. Quando minhas crianças eram pequenininhas, eu toda noite contava historinha para eles dormirem, eles pediam, pai, conta historinha, muitas das vezes eu nem queria, né, ali, às vezes cansado, mas eu ia lá, irmão, contava historinha até eles dormir, isso era diariamente, né? Então, veja que isso aqui é tão importante que o Senhor, ele repete esse mandamento de instruir a criança, inculcar a criança, é tão importante que o Senhor repete. Ele repete no capítulo 11 de Deuteronômio. No capítulo 11, no versículo 18, ele repete novamente as mesmas coisas. Ensinai, verso 19. Ensinai os vossos filhos, falando dela sentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitado. Então, ele é importante demais. É tão importante que ele repetiu as mesmas palavras. Falou no capítulo 6 e falou no capítulo 11 as mesmas coisas, para que fique frisado bem. Né? Também, Marcos, capítulo 10 de Marcos, só abrir aqui para a gente conferir, no capítulo 10 de Marcos, no versículo de número 13, 10 e 13, veja só. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Verso 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Então, aqui a atitude de Jesus é de ensinar, né, é de estar junto com ele, educando, instruindo. Mas a dos discípulos, os discípulos entenderam que aquelas crianças iam atrapalhar. Os discípulos entenderam, não valorizaram ou não deram o devido valor. E o Senhor os repreendeu no instante. Essa atitude dos discípulos, hoje nós vemos elas diariamente. A gente vê isso acontecer. As crianças não são valorizadas. Hoje você quase não vê evento infantil.
As nossas igrejas mesmo não tem evento infantil, tem evento de senhora, evento de varões, evento de jovens e adolescentes, mas de criança raramente tem. E deixa eu lhe dizer uma coisa, fizemos aqui um congresso infantil agora, foi uma maravilha o congresso infantil, pensa o tanto de pessoas descrentes, porque os pais vêm trazer as crianças, então eles acabam sendo alcançados também pelo evangelho. Então, evento infantil não é despesa, evento infantil não é gasto, evento infantil é investimento. Já que a igreja tem que investir em vidas, em almas, então as crianças devem também ser valorizadas, porque Jesus ele deu uma aula aqui valorizando as nossas crianças. Concluí aqui essa leitura porque ela fala da escola bíblica dominical. Olha só, além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local, viu? Encorajando-os a participar das reuniões, cultos e estudos bíblicos, como a escola bíblica dominical, o culto de ensino da palavra. Mas, meus irmãos, infelizmente muitos pais desprezam, a maioria desprezam a escola dominical, despreza a EBD, tem desprezado, despreza também os cultos de ensino. Poucos não têm assim aquele desejo, aquele prazer de ir. Domingo é o dia de eu dormir um pouquinho até mais tarde. Meu irmão, a escola começa 9 horas. A escola começa 9 horas, dá tempo de dormir até mais tarde. E muitos pais não vão, mas mandam os filhos. Os pais têm que dar exemplo. Os pais precisam dar exemplo. Jesus instruiu, né, também com as suas ações. Né? Lá em João, no capítulo 13 de João, verso 2 a 17, Jesus lava os pés dos discípulos, dando exemplo de quê? De humildade. Ele não só apenas disse, seja humilde, pratique a humildade. Não. Ele deu exemplo disso, lavando os pés do discípulo, até do traidor teve os pés lavados. Então, nós precisamos não apenas mandar, mas fazer para que eles possam ver e também querer fazer. Amém? Vamos valorizar a escola bíblica. É a maior instituição de ensino, a escola bíblica. Vamos valorizar a escola bíblica dominical, levar essas crianças, incentivar esses meninos a ir para a escola bíblica, meus irmãos. Também os cultos de ensinamento, que é muito importante. A palavra de Deus diz, erreis por não conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, eu preciso levar essas crianças para que elas possam ser inteiradas da verdade, para que não possam cair em prisões malignas, em prisões espirituais. Elas devem ser livres, e para ser livre precisam conhecer a verdade. Amém? Segundo ponto, prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora o texto bíblico que fale sobre esse assunto tenha como público-alvo candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham devido cuidado e atenção com sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida cristã, faríamos assim: primeiro, cônjuges; segundo, filhos; terceiro, igreja local. Assim, quando nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Então, é o texto que foi usado aqui, como já dito pelo escritor, ele é usado para o ministério, para o obreiro, que vai ser levado a diácono, a presbítero e por aí vai. Mas também não pode ser excluído do nosso dia a dia como pai, né, como pais de família. Ponto 3, disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino, pelo próprio exemplo dos pais, como eu já disse anteriormente. Né? Nós temos o exemplo de João 13,15, não é? Porque eu vos deixo o exemplo, façais vós também. Não é o que Jesus diz? Eu dou o exemplo. Façam vocês também. Né? Isso é para quê? Para gerar obediência, honra, responsabilidade nos filhos. Então, eu dou o exemplo, façam vocês como eu estou fazendo. Então, Colossenses no capítulo 3, o verso 20 diz: filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato
né, diante do Senhor. Então, filhos, obedecei vossos pais em tudo. Fazer isso, isso aí se agrada a Deus. Quando você obedece seu pai, está agradando a Deus. É uma espécie de adoração a Deus. Não é isso? É uma espécie de adoração a Deus. Nós temos também o mandamento de Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Lamentações 3:27, Jeremias diz, bom é para o homem suportar o jugo de sua mocidade. Bom é para o homem, né, suportar, né, o jugo da sua mocidade. É bom você suportar aquilo que lhe foi imposto sobre as costas. Né? Jugo é canga, é aquilo que vai no pescoço. Que maravilha, irmão. Vamos suportar porque isso é bom para mim, é bom para você. Então, mas primeiro, lembre-se, começa com João 13:15. Né? Deixo-vos um exemplo, façai vós também. Eu deixo o exemplo. Primeiro eu dou exemplo. Eu ensino, instruindo com palavras, sim, mas eu dou exemplo, porque esse foi o ensinamento de Jesus. Amém? Vamos para frente? Vamos para o terceiro ponto. Bênçãos, pais e filhos. Bênção para posteridade. A promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos, em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade. Em Joel, Isaías 44, verso 3. Em Joel, nós também vimos Joel 2:28, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso aqui são as bênçãos espirituais. Mas, meu querido, se não for instruído pelo pai, né, pelos pais, dentro da palavra, para ter uma vida espiritual, como que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes vão profetizar? Nós temos também bênção em Atos, né, Atos dos Apóstolos, onde Pedro diz, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, a promessa diz respeito a vós. Vós quem? Aos pais, né, a vós, a vossos filhos, viu? Pais, filho, e a todos que estão longe. Todos que estão longe também. Aí ele encerra. E tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Né? E aqui nesse versículo, eu quero aproveitar o gancho para dizer que essa promessa, né, ela está em curso. Ela não cessou lá. Por quê? Porque Pedro diz que essa promessa, ela é para quem? Para vós. Para eles lá na época. Ok? Para os vossos filhos. Certo? E para aqueles que estão longe. E para tantos quanto o Senhor chamar. Aí entra nós somos chamados por Deus. Então nós entra dentro aqui também dessa promessa. Então a promessa é para todos nós, pais e filhos, e a posteridade, não é? Deixe eu concluir esta leitura. Diz assim, um pouco mais embaixo, diz assim: a promessa de bênção espiritual sem medidas para os nossos filhos, desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Então, mas os batismos, os dons cessaram. Ei, a promessa é para vós, pais, é para vós, filhos, é para os que estão longe e é para tantos quanto o Senhor chamar. Você foi chamado por Deus, está dentro da promessa. Tome posse da promessa, receba a promessa, ela é para você. Ponto 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Ei, irmãos, olha só, a nossa família deve ser ambiente em que nossos filhos tenham experiência com Deus. Aonde? Família. Vivam as suas promessas, estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promover a oração e louvor e a leitura da palavra de Deus no nosso lar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós fizermos uma pesquisa hoje,
A maioria dos nossos filhos não sabe nem o que é culto doméstico. Sabe não, irmão. Eu lhe digo com toda sinceridade que não sabe não. Menina aí de 7 anos, 8 anos, não sabe o que é culto doméstico mais não, de 10 anos. Por quê? Porque o culto doméstico acabou, irmão. Infelizmente o culto doméstico acabou e a gente tenta fazer, eu tento fazer aqui em casa e às vezes fica aquela coisa arrastada. Menino começa a abrir a boca, outro fica impaciente. Por quê? Porque hoje nós temos os celulares que estão acabando com a vida espiritual dentro da família. A vida espiritual só é cultivada, parece que tem que ser só na igreja. Chegou em casa, acabou tudo, joga as Bíblias para um lado. Estou falando isso aqui porque é a realidade. É a realidade. E eu não vou ser hipócrita, é desse jeito que acontece. E nós, como pai, a gente tem que ser até enjoado. Vamos aqui nos reunir, vamos ler uma palavra, vamos fazer uma oração. Menino, você já orou? Orou para dormir? E aí você já agradeceu a Deus hoje? É assim que é. Porque se deixar por conta deles, não fazem não, meus irmãos. Não fazem. Eu digo que não faz porque não faz. Olha só. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas, dificuldades, para que se torne tema da nossa intercessão no lar. Irmão, tema da nossa intercessão no lar. Eu preciso saber o que eles estão passando. A família precisa interagir, né? Porque família é lugar de bênção, não é? Para os filhos, para toda a família. Mas a família precisa interagir. As famílias hoje raramente interagem uns com os outros. E aí ninguém sabe o problema um do outro. Como é que vamos interceder? Precisamos estar conectados para poder a gente interceder e orar uns pelos outros. Último ponto. Pais que protegem os seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, que é na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritual. Então, eu preciso proteger. Eu tento proteger minha família. Fisicamente falando, tento proteger como pai de família, né? E estou atento à questão espiritual, às heresias, às coisas que vêm de fora, né? O que eles estão trazendo, o que eles estão ouvindo. Eu preciso estar atento porque eu preciso garantir essa proteção na vida espiritual dos meus filhos. E eu peço a Deus que você faça o mesmo. Veja aqui. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instrua diante das suas lutas e tribulações. O meu filho diariamente ele chega, pai, me explica um negócio aqui. E eu preciso estar atento e inteirado dentro da palavra, porque eu preciso instruir ele dentro da palavra, não é com achismo. É o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Pai, a Bíblia diz o que sobre isso aqui? Pai, isso aqui, o que a Bíblia diz? Eu escutei aquilo lá, pai, o que o senhor acha? Não, não é o que acha, é o que a Bíblia diz. Então nós temos que instruir eles dessa forma. Amém, meus irmãos? Que Deus lhe abençoe, né? Que Deus lhe ajude e nos ajude a cuidar desses meninos, que nós possamos ser conscientes se nós estamos sendo bom pai ou não. Que nós sejamos conscientes se nós estamos criando eles dentro da palavra ou não, que nós tenhamos esse discernimento. Estamos provocando a ira neles ou não, dentro daqueles requisitos que eu coloquei. Como é que está a sua vida? Eu sei que eu fui apanhado em alguns requisitos ali, eu reconheço isso, que eu preciso melhorar, né? E todos nós precisamos melhorar a cada dia, né? O que mostra se somos bons pais é os resultados, né? Como é que está sendo o resultado? Como é que está sendo o resultado aí na criação dos filhos? Então, meu querido, ore, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos dê força, nos ajude. Amém? Deus lhe abençoe, Deus nos abençoe, para que possamos cuidar bem da nossa família. Até a próxima lição, a próxima videoaula, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.